Hoje é dia de responder a mais perguntas de vocês que me enviaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Às vezes eu não consigo responder a todo mundo, mas eu printo, guardo para trazer para vocês em um outro momento e assim tirar suas dúvidas. Hoje eu escolhi 4 das perguntas que me enviaram. Nós vamos falar sobre desmame, suplementação, sobre resultado de exame que uma pessoa mandou aqui e muito mais. Pode ser a sua dúvida, então fica comigo até o final desse vídeo e convido você a fazer parte dessa grande comunidade de saúde mental. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra. Clica aí no sininho, no botão vermelho, inscreva-se aqui enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é da Patrícia e ela perguntou o seguinte: olá, doutora, durante o desmame de escitalopram, pode-se usar triptofano? Bom, primeira coisa aqui, se está desmamando, já tem um tempo de uso e a pessoa está bem. Portanto, está retirando o medicamento. Uma coisa que precisa ficar muito claro é que triptofano não é substituto do medicamento, tá? O triptofano, para quem não conhece, para quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez, é um aminoácido que forma a serotonina, o nosso neurotransmissor de bem-estar, de calma, que está relacionado à sensação de estabilidade, né? Que é o que a gente busca. Ela está perguntando isso porque o escitalopram tem uma ação exatamente nos circuitos de serotonina. E a pergunta faz muito sentido, porque se ela está tirando o escitalopram, ela entende que deve melhorar a quantidade de serotonina no corpo e triptofano seria uma alternativa. Vamos contar o seguinte: já falei aqui que o triptofano não substitui o remédio, mas se ela está em desmame, supõe-se que está bem, né? Pressupõe-se que está bem, está no tempo de tirar. Para todo mundo é importante a ideia de que tem que se ter um aporte de aminoácidos, de minerais e de vitaminas para a formação de neurotransmissores cerebrais. Então, na verdade, essa preocupação precisa ser durante todo o tratamento. Na saída, como ela está bem, ela pode usar triptofano como se fosse substituir? Não, mas ela pode utilizar como suplementação para manutenção de um corpo saudável se ela assim precisar e estiver percebendo que não está muito bem. No entanto, triptofano precisa-se ter um cuidado e eu fiz um vídeo sobre isso exatamente porque as pessoas têm uma ideia de que basta tomar triptofano, tenho serotonina, portanto tenho mais serotonina no cérebro e não é bem assim. 95% da nossa serotonina é formada no intestino e ali no intestino tem-se os precursores para a formação via nervo vago, o caminho que nosso intestino se comunica com o nosso cérebro para formar aqui dentro, por volta de 5%. Todo o triptofano que você ingere não vira serotonina no seu cérebro. Além disso, essa quantidade é menor, como eu falei, depende também da saúde intestinal. Se o intestino está péssimo, se você tem inchaço, né, se sente o tempo todo cheio de gases, percebe que não está bem, tem constipação, ou às vezes nem tem muito essa percepção, né? Porque muitas vezes pode não ser tão evidente a inflamação intestinal, esse triptofano vai ser convertido potencialmente em outras coisas que não são necessariamente coisas que a gente quer. Existe um ciclo que a gente chama, não decora isso, não precisa, mas existe um ciclo que a gente chama de ciclo da quinurenina, que é para onde vai o triptofano, desvia, a gente precisa disso, mas em grande quantidade não. Gera maior prejuízo do que benefício. E esse ciclo só fica privilegiado nessa via quando você tem um aumento de fatores inflamatórios. Então, normalmente, triptofano não é a melhor indicação se você não tem uma boa saúde intestinal, não está suplementando com vitaminas de outras, como vitamina B3, né, que ajuda nessa via. Então, não é uma boa recomendação se for assim, tá? Muitas vezes, para você desviar essa via, eu expliquei no vídeo que eu falei de 5-HTP e triptofano, se você não assistiu,
clica aqui, vai estar na aba para assistir depois, que você pode desviar esse caminho a partir do uso do 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, né? Mas pensando em suplementação apenas e não como um substituto. Isso vale? Vale sim, mas se preocupe com uma série de outras coisas, inclusive minerais como magnésio e também vitamina B6, vitamina B3, vitamina B12 e etc, tá? Então, pode ser usado como suplementação, não pensando que vai ser uma substituição, mas presta atenção nessas outras coisas, porque não é esse por esse, tá? Tem uma série de cofatores aí e assiste o outro vídeo que vai estar aqui no card para você entender melhor essa explicação, tá bom? A segunda pergunta é da Raíza. Ela diz: doutora, o que pode ser essa sensação de pisar em ovos, de estar sempre flutuando? Essa pergunta é boa. E é boa porque a gente precisa essencialmente pensar em duas coisas primeiro, tá, Raíza? Primeira coisa, alguns pacientes que sofrem com ansiedade ou transtorno de pânico mais especificamente, podem ter uma sensação que a gente chama de desrealização. Fiz um vídeo exclusivamente sobre isso aqui, falando de desrealização e despersonalização. Vai estar aqui no card também, em que eu explico sobre as duas e falo um pouco mais. Existe uma sensação que é de estranhamento do ambiente, eu tô ali, mas parece que eu não faço parte dele, que coisa esquisita que eu tô sentindo. Você sabe que está, mas a sensação é de distanciamento, é estranha e pode estar associada a essa sensação de flutuar, de estar pisando em ovos. Isso pode ser um sintoma de desrealização que precisa ser um pouco melhor caracterizado. Então, peço que você fale com o médico ou com a médica que está te atendendo para caracterizar melhor isso, se você já está em tratamento. Se não está, convido você a fazer de fato uma marcação, uma avaliação disso para saber se tem relação com o seu quadro. A segunda coisa é, se você já faz tratamento e começou essa sensação depois do uso de alguma coisa, de algum psicotrópico ou mesmo suplemento, porque as pessoas têm uma ideia de que coisas naturais e que suplementos não geram efeitos colaterais e não causam nenhum sintoma. Isso é um equívoco, tá, gente? Gera sim, especialmente se a pessoa usa muita coisa. Já peguei pacientes usando muito suplemento que assistiu, que viu em algum lugar que tinha para cada um para uma função e, na verdade, gerou um desequilíbrio, tá? E uma série de outros sintomas. Então, se você está usando algum psicotrópico, algum antidepressivo, algum que a gente chama de estabilizador de humor, algum antipsicótico, sei lá, sertralina, fluoxetina, bupropiona, fluvoxamina, risperidona, sabe? Amitriptilina, uma série de outros, tá? Venlafaxina, qualquer coisa, e começou a ter essa sensação de flutuar, de pisar em ovos, converse com quem prescreveu, tá? Porque precisa avaliar se tem a ver com a prescrição, se tem a ver com algum suplemento também que está em uso, ou fitoterápico, ou se é o não tratamento ainda, tá? Esse é o básico para a gente pensar. Claro que precisa de uma avaliação clínica para outras coisas, mas em geral é isso. E aí eu quero que você dê uma observada nesses dois fatores, tá bom? Terceira pergunta é da Rita e ela botou o seguinte: B12 145, D44, TSH 194. Muita ansiedade, nenhum remédio resolve. Seria aí acredito que é o problema que não coube na caixinha que ela colocou. Gente, tem um vídeo aqui que eu também vou deixar no card para você assistir sobre vitamina B12, ansiedade e depressão. Os valores que ela colocou mostram de cara que a B12 dela está péssima. 145 é muito, muito baixa. Geralmente esse valor a gente inclusive faz a reposição de forma injetável para ser mais rápido. E é impressionante. Nesse valor, garanto para você que ao suplementar, ao fazer a reposição, você vai ver uma diferença enorme, tanto em ansiedade, quanto em sintomas de tristeza, quanto foco, concentração, memória, porque B12 baixa interfere nisso. No vídeo que eu falei da B12, eu expliquei sobre isso. Tem uma interferência direta em cognição, capacidade de planejar, realizar tarefas, fazer as coisas em ordem, mas também em sintomas de humor. Em pacientes mais idosos, uma B12 nesse valor, algumas pessoas podem ter
confusão mental até. Eu já atendi paciente idoso que a gente dosou, estava mais ou menos esse valor, ela estava com o discurso desconexo já, muito debilitada, muito quieta, a família começa a dizer que é a idade, né? É porque não está ouvindo direito. Não, pode ser outra coisa. Especialmente porque quanto mais velha a pessoa, mais problema ela pode ter de absorção. E aí absorve mal. Então, come mal, faz uma absorção ruim, e aí vai caindo. Depois tem sintomas de memória, concentração, foco, humor. Na verdade, uma suplementação já muda a vida dessa pessoa. Então, Rita, B12 145, baixíssima, a gente tem que pensar em pelo menos acima de 400, pensando em estabilidade, em bem-estar e isso não gerando nenhum impacto em você. Claro que em alguns quadros cognitivos, né, a gente deixa bem mais alta, pensando na melhora desse paciente, vai depender do que se está tratando, mas pensando no basicão aqui que você está mandando, por favor, procure um nutricionista, procure um médico que vá te ajudar nessa suplementação, mas de preferência agora seria muito mais injetável, mas que seria mais rápido, só que dá para fazer isso sublingual ou via oral. Eu gosto de pensar no sublingual quando a pessoa já tem um problema ali de refluxo, de gastrite, tem uma absorção ruim, aí você já garante a absorção aqui na própria boca usando o comprimido sublingual. E a última pergunta é da Jaqueline, ela falou o seguinte: como faço o uso do óleo de lavanda para a ansiedade? Gente, eu gosto muito de experiências sensoriais, né, dos óleos essenciais para diversas coisas. Eu sempre acredito que saúde mental, como eu sempre falo para vocês, tem relação com você por inteiro, inclusive com as experiências de bem-estar. E óleos essenciais fazem isso. E especificamente o óleo de lavanda, que ela tá falando aqui, que eu já falei sobre ele nas caixinhas de perguntas, né? Em um outro momento citei. Você pode utilizar usando o difusor frio, né? Na sua casa, deixar ali no difusor e ele saindo ali o cheirinho ao longo do dia. Você pode utilizar uma gotinha num algodão e coloca aqui abaixo da sua roupa, né? Jaqueline, você pode botar aqui grudado embaixo do sutiã mesmo, e para sentir aquele cheirinho. Ou você pode utilizar na sua fronha de noite. Você pode colocar embaixo da fronha, né? E pode sentir o cheirinho para ajudar a adormecer, né? Isso funciona muito em quarto de criança também, né? As crianças mais agitadas. É muito legal, tem um monte de gente estudando óleo de lavanda nesse tipo de função inalatória, né? Que é inclusive pensando em segurança, né, e em qualidade de óleos que se utiliza, é melhor você pensar de uma forma mais fácil na inalação. Então, nesse tipo de situação, no difusor frio, no chumacinho aqui na sua roupa, né, que você pode grudar, ou no seu quarto, embaixo do travesseiro, na fronha do travesseiro. Tá bom? São 3 alternativas que você pode utilizar, cuidado com a quantidade, né? Algumas pessoas têm rinite alérgica, então tudo que você for utilizar que tem relação com inalação, com cheiro, coloque em pequena quantidade. Tem gente que bota muito, começa a espirrar. Isso tem que ter um cuidado para você não gerar outro tipo de desconforto, tá bom? Isso pode te ajudar bastante, certo? Escolhi 4 perguntas, espero que a sua dúvida, se estiver envolvida com essas, tenha sido tirada. Se não, comenta aqui se te ajudou ou comenta aqui alguma outra dúvida que você tem. Às vezes eu não consigo estar respondendo todo mundo, mas eu vejo e trago para vocês em forma de vídeo para ajudar outras pessoas que têm a mesma dúvida que você. E aí você contribui com essa grande comunidade aqui de saúde mental. E para contribuir mais, convido você a clicar no curtir se você gostou desse vídeo, compartilhar em seus grupos e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Quero aproveitar para convidar você a fazer parte do nosso canal de conversa ao vivo, o nosso canal de lives, o Inteiramente Lives. Se você ainda não faz parte,
Fizemos já algumas lives lá e falamos sobre sintomas, pensamentos negativos, consequências neuropsiquiátricas do Covid. Na última vez falamos de 3 coisas que você pode fazer para reduzir a ansiedade. Já falamos sobre de onde vem tanta ansiedade, em que conversamos sobre traumas, sobre genética, sobre vivências, que foi bem interessante. Se você ainda não está inscrito no canal Inteiramente Lives, clica aqui embaixo, vai ter o link para você chegar lá e assistir o que já está gravado e que pode ajudar você, tá bom? Até lá!